Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui da Rádio Transforma. Este é o último de 2021 e já sabem, se ainda não o fizeram, deem-nos lá essa prenda atrasada de Natal, subscrevam aqui o canal da Rádio Transforma, deixem também o vosso like neste vídeo e sigam-nos nas nossas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Olá Fernando, bem-vindo mais uma vez. Antes de começarmos hoje, o Natal foi bom? Foi, olá Ana, e para todos os nossos ouvintes, conforme falámos, espero que tenham tido um bom Natal dentro dos condicionalismos atuais, mas com saúde, que é a parte mais importante. E, portanto, estamos cá para mais o último. O último deste ano, Fernando, é isso mesmo. Em que vai englobar, em que tivemos um grande jogo para a Taça de Portugal, um primeiro, em termos de boxe, o primeiro round, Sim. um QO, vamos falar já mais à frente, e portanto vamos analisar, penso eu, que é aquilo que me vais perguntar. Começamos pela Taça de Portugal, exatamente, Fernando, é isso mesmo. Portanto, nos oitavos de final tivemos um Tondela que ganhou 3-1 ao Estoril Praia, ambos da Liga Between, Exatamente. da divisão, ganhou bem. O Famalicão foi eliminado nos penaltis pelo Portimonense, mais uma vez o Portimonense fora, está a fazer uma época extraordinária, Sim. acima Acima daquilo que se esperava, exatamente. Exatamente. Depois temos o Lessa com o Paredes, ambos da mesma divisão. O Lessa está a fazer um campeonato jeitoso, o Paredes nem tanto. Mas em termos de taça, o Lessa está-se a portar bem e passa aos quartos. E é aqui também a surpresa, não é? A equipa surpresa aqui nestes quartos de final. Até já prometi que se o Lessa jogar em casa no próxima jornada da Liga. Sim, próxima eliminatória, sim. Vou ver se irei ver esse jogo, vamos lá ver. Eu espero que seja contra um dos grandes. Depois tivemos o Casa Pia com o Sporting. Um jogo difícil, o Amorim já tinha dito. O Sporting dentro daquela maneira de jogar simples, pragmática. E eficaz, não é? Aqui, exatamente, eficaz. Que já falámos aqui, parece aquela seleção alemã que diz os outros jogam e no fim ganham. Ganha o Sporting. Jogam e no fim ganham o Sporting. E com muito mérito, ia jogar muito bem. E um grande treinador, mais uma vez, tenho que dizer isto, porque é a realidade. E contra factos não há argumentos. Já desde o Braga que o Rubem Amorim está a fazer um grande campeonato. E posso dizer aqui, pela certeza absoluta, é mais uma aposta do passa a bola, que nós é que estamos à frente de muita gente, mesmo até com outros meios que nós não temos, recursos humanos e estatísticos e em dinheiro que nós não temos, a Rádio Transforma não tem, mas estamos ao nível deles até superior em algumas matérias. E temos cá dito algumas coisas certas, não é, Fernando? Temos dito algumas coisas. As coisas certas que temos dito e no adiantamento de algumas que irão suceder naturalmente e que ninguém aposta. E depois começam todos a falar na mesma coisa. Nisto de Jesus já andamos a falar há muito tempo, sem dúvida. Mesma, que ele só vai comer as batatas, ou já comeu as batatas neste caso, porque o jogo é dia 30, o próximo jogo, para o campeonato. Sim. Senão ele já tinha ido e já tínhamos aberto aqui a garrafinha de champanhe que está aqui reservada para quando esse senhor sair de lá, eu beber aqui, juntamente contigo, se estivermos aí aqui no estúdio. Temos que beber e depois eu levo a garrafa. Para mal estejamos aqui os dois. É isso, Fernando. E vamos começar então a analisar os jogos. Não, espera aí. Diz. Sim, termina. Portanto, o Sporting passou à próxima eliminatória, ganhou 2-1. O Mafra ganhou 3-1, surpreendentemente, ao Moreirense. Lá está, uma chicotada psicológica, eu já tinha dito, tinha os vistos ali no Bessa. O Moreirense foi para muito pior com o Lito Vidigal. O Pedro Henrique era muito mais treinador do que o João Henrique, era muito mais treinador do que o Lito Vidigal. As direções aqui não esperam, começam a meter um resultado ou outro um bocado para o fraco e têm a mania de fazer as chicotadas psicológicas. Umas resultam, outras não resultam. Para aqui foi para muito pior. E o Mafra, atenção a este Mafra, que tem um grande treinador. Eu já vi o Mafra jogar, é um treinador que é uma equipa que está na segunda divisão, joga ataque
como qualquer equipa, não tem medo de jogar nem contra o Benfica, nem contra o Sporting, nem contra o Porto. Olhos nos olhos, mesmo com jogadores de menor qualidade, e isto é que é bom para o futebol e para os seus treinadores também, e portanto irá ter um futuro risonho este Ricardo Sousa, que é filho do Sousa, que era um antigo jogador do Futebol Clube do Porto, um grande jogador e de seleção portuguesa, etc. Exatamente. Então vamos ter atenção aqui ao Mafra, e também depende do sorteio, não é? Se calhar um dos grandes é mais difícil. É mais difícil. Se calhar nas outras equipas, eles vão dar aquilo. Ainda podem aqui contar alguma história. Exatamente. Depois temos um Rio Ave, que ganhou, após os penaltis, a marcação de penaltis, a Belenenses SAD, e ainda bem, porque eu já disse aqui e volto a frisar, eu quero que o Belenenses SAD deixa de divisão para a terceira, ou para a quarta, ou para a quinta, ou qualquer coisa do género. E fica também aqui afastado da Taça de Portugal. Já foram também. Portanto, aqui já não incomodam mais ninguém, nem entram com mais 7 ou 8 ou 9 para essa fantochada que fizeram a nível do futebol nacional. Com algumas ajudas, nomeadamente da Liga, que nada fez. O Vizela ganhou também ao Braga, eliminou o Braga, portanto o Braga está num ciclo descendente. Eu não sei se o Carvalhal se irá aguentar muito tempo, quando vejo os presidentes a dar votos de confiança. Tivemos o nosso do Benfica, o Rui Costa a dar um voto de confiança agora ao Jesus, até este próximo jogo, e o Salvador também a dar um voto de confiança ao Carvalhal. Isto às vezes traz água no bico, de uma maneira geral, no próximo jogo, se eles perderem, vão embora. Sem dúvida. São despedidos. Depois tivemos um Porto-Benfica, que é o grande jogo da jornada da Taça de Portugal. É um jogo vou frisar, o brasileiro, que não era treinador, mas que foi treinador da seleção portuguesa, e dizia que era o mata-mata, e portanto realmente porque é só um jogo único, em que só um é que passa. E passou o Porto com todo o mérito. Comparativamente ao boxe, foi o primeiro round, e foi um round porque e já vamos analisar agora à frente porquê. Ora bem, o Benfica, como todos sabem, em termos estavam iguais, porque ambos não tinham os seus treinadores principais. Certo, nem o Sérgio Conceição, nem o Jorge Jesus. Nenhum deles estava no banco. No Sérgio Conceição, na minha opinião, até podia ter feito um bocado de falta, embora este treinador adjunto, o Bruno, que está lá, tenha ganho os jogos todos que assumiu na falta do Sérgio Conceição até hoje, que também é brilhante, deve ter o mérito. Embora o trabalho seja do Sérgio Conceição. Acredito que com o Sérgio Conceição a coisa seria a mesma. Com o Benfica, acredito que ainda era pior, com o Jorge Jesus. E porquê? Porque o Benfica foi mal escalonado para este jogo, e já passámos à questão tática à frente, e o seu treinador, depois do descalado, dos golos quase todos seguidos, o seu treinador a berrar com os jogadores, não é? E ainda ia ser maior dificuldade para os jogadores. Eu fui jogador, sei muito bem o que é estar lá dentro sob pressão, e ainda mais uma pressão de ter um treinador a berrar para uma pessoa, e a gente consegue estar ali, quer é que acabe o jogo cedo para se ir embora, porque não está para se incomodar. E ainda ia haver mais chatiças e tudo, e pegas, e e aquilo foi um... Sim, não foi um jogo bonito, pois não, Fernando, não foi um jogo bonito. Mesmo o Porto a ganhar, há elementos, nomeadamente o Sérgio Gonçalves, um diretor técnico do Futebol do Porto, porta-se mal, pensa que está lá no sul da América ou coisa do género. Não tem cabimento uma equipa ganhar e ser feito um espetáculo daquela natureza. Imaginemos o contrário, estarem a perder e a levar um banho de bola, como levou o Benfica na primeira parte, naqueles primeiros minutos. Bem, relativamente ao jogo, o Benfica foi mal escalonado na defesa, manteve a defesa a 3, e depois meteu uma surpresa, porque este coveiro que veio do Flamengo, agora toda a gente me dá razão, ao princípio não gostavam do nome, mas agora já entenderam porque é que eu dei o nome a este senhor. E já te começam a dar alguma razão, Fernando. Ele veio para enterrar o Benfica, foi aquilo que eu disse e mantenho até a ida desse senhor embora, e agora já entendem perfeitamente porque é que eu dei este apelido. E, portanto, tem a mania de, em todos os jogos, inventar. E, nomeadamente contra o Porto, inventa sempre. Nunca mais devemos esquecer, quando ele inventou o David Luiz, que era um dos melhores defesas centrais que o Benfica teve até hoje também, que o meteu a defesa esquerda aqui no Dragão e levou 5 na altura. Não é? Com o Sr. Jorge Jesus, não estamos a falar do treinador, estamos a falar do mesmo, do coveiro. Mas ele, nessa altura, não era tão coveiro como é agora. Agora é que é um coveiro indefinitivo.
E tenho pena que ele não vá para o Flamengo, mas isso aí ainda é uma novela que ainda está por esclarecer. Que tu achas que ainda não estão contados todos os episódios, é isso, Fernando? Ainda não está contada toda a verdade. Mais à frente a gente vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Portanto, inventou com a inclusão, tirou um ponta de lança, o Erenchuk, o russo, para meter o Tarap. O Tarap é um anarquista, é um indivíduo que não tem tática nenhuma dentro do campo, é um indivíduo que deixa ficar mal qualquer equipa, porque ele não sabe estar dentro do campo, é um indivíduo habilidoso, tem cabedal, não é competitivo, perde muitas bolas, quer jogar a 10, ele é um brinca na areia, que às vezes faz uma jogada boa e depois faz 7 ou 8 mal, e portanto estraga a equipa toda, e foi isso que aconteceu. E não é um indivíduo para jogar contra um meio campo, que o Futebol do Porto tem, que é muito mais eficaz e muito mais competitivo do que o Benfica. Porque há uma grande diferença entre os bons jogadores e os bons jogadores competitivos. O Porto tem não muitos grandes jogadores competitivos, mas todos eles são competitivos. Essa é que é a diferença. O Benfica tem alguns bons jogadores, mas mesmo alguns desses bons jogadores não são competitivos. E nós vamos só ver aqui um exemplo. Por exemplo, o Porto, João Mário, não é um jogador competitivo, é um indivíduo que ainda pode ir para lá, está a meio pau, a meio termo. Mbemba, um jogador competitivo. Fábio Cardoso, ex-Benfica, um jogador competitivo. Defesa central, fazia um jeitaço ao Benfica. Zaidu, um jogador competitivo. Luís Dias, um jogador ultra competitivo. Vitinha, da formação do Porto, competitivo. Uribe, competitivo. Otávio, competitivo. Taremi, a meio pau como o João Mário. E o Evanilson, outro jogador competitivo. Agora vamos para o Benfica. Rafa, um dorminhoco que só não dorme porque tem velocidade a mais, e a gente, quando tem muita velocidade, é difícil adormecer. Se for ao volante, então estampa-se. O Darwin é um jogador competitivo, sim senhor, podia jogar perfeitamente neste Porto, com uma vontade enorme, porque tem a mesma raça deles. Depois temos um Grimaldo, um sonolento, joga a passo e a caracol, e é um anão dentro do campo que fisicamente está muito fraco. Tarab é um anarquista, portanto não tem competitividade nenhuma, é um indivíduo anárquico dentro do campo, que não sabe o que há de fazer, e a maior parte das vezes faz mais desgraças do que jogadas boas para a equipa em que está englobado. João Mário, o sonolento. Está um indivíduo que dorme dentro do campo, adormece dentro do campo. Quando é contra equipas fracas, o João Mário safa-se, porque as equipas dão muito espaço. Nomeadamente contra o Porto, com estes indivíduos competitivos, o João Mário foi uma nulidade atroz dentro do campo. Aliás, até saiu mais cedo. Depois temos o Gilberto. Vou dizer aqui uma coisa que se calhar os benfiquistas, aqueles que percebem da bola, vão entender o que eu quero dizer. Tecnicamente não é um grande jogador, mas é um jogador competitivo. Eu não gosto do Gilberto, nunca escolheria o Gilberto e nunca ia buscar o Gilberto ao Brasil para jogar no Benfica, porque acho que o Benfica deve escolher melhores jogadores do que o Gilberto. Mas tenho que reconhecer, seja lá ele quem for, de equipa que seja, o mérito do jogador. E o Gilberto é um jogador competitivo. O Gilberto foi dos jogadores que foi mal substituído no Estádio do Dragão. Se havia indivíduos para substituir, o Gilberto não era um deles. Era mais cá atrás que ele devia ter substituído. E depois, vamos para a defesa. Bertoghen, outro lento. Um corpãozão, que é um grandalhão, é outro lento. De competitivo não tem nada. Joga na seleção belga, podem dizer, ok. Joga na seleção belga, mas na seleção belga joga de maneira diferente e é mais compacta do que a seleção com os jogadores e a equipa do Benfica. E lá safa-se. Já nesta idade não, começa agora a ir para o banco e até vai mudar a carreira. Otamendi, lá está. De onde é que ele foi formado? Na Argentina. É argentino por natureza, os argentinos por natureza são indivíduos competitivos. E andou no Porto muitos anos. Trouxe a escola deles para aqui. Foi o indivíduo que lutou com o Porto até ao fim. Fez depois aquela estalada estúpida ao fim, sem necessidade nenhuma, mas se calhar tão bem como anda à pega, contrariamente ao que dizem com o Jorge Jesus, entregou-lhe agora um rebuçado azarento ou azedo para o Jorge Jesus engolir, que ele não sabe o que vai fazer agora, com as faltas que o Benfica vai ter para o próximo jogo. E depois temos o André Almeida, é outro indivíduo também, que não é um indivíduo competitivo também. Portanto, o Benfica tem 2, 3 indivíduos competitivos contra 7 ou 8 da equipa adversária. O que é que os benfiquistas esperavam? E depois temos a diferença de treinadores. Um treinador é competitivo e é moderno, está
na rota da frente e temos um treinador ultrapassado, caduco e que acha que ele que é o maior e os outros vêm todos atrás. E até se calhar até E essa fatura custou muito caro ao Benfica, não foi, Fernando? Desta vez custou muito cara. Exatamente. E como Deus é o pai e ele é o filho, ele se calhar, por ele já tinha tirado o Deus para ocupar a cadeira do filho, que é ele. Pensa ele, mas pensa mal. Portanto, tivemos um jogo que logo, agora vamos ao jogo. O jogo, aos 38 segundos, o Benfica sofre um golo. E porquê? Porque os jogadores, com certeza, estavam a ver a reunião entre o seu treinador, que não estava no banco, e o Flamengo. Só pode. Porque é inadmissível que uma equipa de alta competição, que é o Sport Lisboa e Benfica, sofra um golo no Estádio do Dragão, ou em qualquer estádio do mundo, com 38 segundos. Isso nem tem tempo as pessoas de sentar na cadeira. Que eu sentei-me no sofá. Eu ainda não estava a ver o jogo, Fernando. Eu não tive tempo de ver o primeiro golo. Ninguém. E depois levam um segundo golo de rajada. Eu, para te ser honesta, quando percebi já estava 2-0. Quando percebi, já estava 2-0. Podem dizer neste jogo que o Elton esteve mal, esteve sim senhor, nos dois primeiros lances esteve mal. No primeiro golo podia ter feito mais alguma coisa, no segundo golo também podia ter feito alguma coisa, mas o Elton também durante a partida foi lá buscar 3 ou 4 bolas. Sim. Porque senão poderia ter sido pior, efetivamente, não é? O resultado poderia ter sido muito pior. Portanto, o que é que se tira disto? E depois, há as expulsões. O Benfica jogou na primeira parte uma miséria. Há a expulsão depois do jogador do Porto. Do Evanilson, por estupidez, não é? Enfim, depois já vamos dizer alguma coisa sobre a arbitragem. E o Benfica vem para a segunda parte com 11 contra 10. E o que aconteceu? O Benfica ganhou na posse de bola, mas falhou na baliza, porque o Porto, mesmo com 10, teve capacidade para criar mais oportunidade todas as vezes que há a baliza do Benfica, do que o Benfica com mais um. Certo. Portanto, algo está mal. Foi um jogo em que não se percebeu que eram 10 contra 11, Fernando, não é? Em termos de arbitragem, tenho a dizer que a arbitragem foi fraca, de um indivíduo que é fraco, árbitro, esteve mal para os dois lados, mostrou determinadas nuances de cartões vermelhos e amarelos. Foi um jogo de cartões, efetivamente. Devia mostrar alguns, se calhar os artistas que tinham que vir cá para fora, se ele mostrasse os devidos cartões amarelos mais corretos, eram outros, menos o Otamendi, porque o Otamendi realmente, se eu fosse árbitro, mostrava-lhe o vermelho também, porque aquilo não se faz. Atendendo à experiência que o Otamendi tem, atendendo a que estava no fim do jogo e que há outro jogo a seguir, não se entende nesta atitude do Otamendi. Ele perdeu completamente a cabeça e, portanto, agora é menos um que o Benfica vai contar para o Dragão, para o segundo round, para o campeonato. Exatamente. Portanto, resumindo e concluindo, mais uma vez, o coveiro do Flamengo, em 6 jogos com o Sérgio Conceição no Estádio do Dragão, não ganhou nenhum. Exatamente. E é este o maior treinador. E mais, em 19 jogos que já efetuou com o Futebol Clube do Porto, no terreno do Porto não tem uma vitória. Portanto, é preciso mudar alguma coisa, não é, Fernando? Teve uma numa altura que o Porto, enfim, já não contava para nada e acabou por vir aqui ganhar até por 2-0, ou salvo erro, ou coisa do género. Portanto, é isto. É este o resumo, Fernando. E como se não bastasse, repetimos a dose para a semana, não é, Fernando? O jogo repete-se. Para a semana, depois destas substituições feitas pelo treinador, porque o João de Deus, que está lá, embora seja Deus, mas não é aquele Deus que a gente gostava que fosse, porque esse sabia muito bem e ia adivinhar todas as nuances do desafio. Exatamente. E aí até o Benfica ganhava, porque esse adivinha tudo, não é? Este é só João de Deus de nome e é outro indivíduo, coitado. Todo aquele indivíduo que é adjunto de Jorge Jesus, para mim não vale nada. E estará a cumprir ordens, como é lógico. Esse indivíduo, como ser humano e como homem, eu já disse aqui, volto a dizer, não vale religiosamente nada. Eu nunca seria adjunto de um indivíduo desses. De um labrego, um barrebotas, um indivíduo que mal sabe falar, um indivíduo que é contra tudo e contra todos, só ele é que sabe, não aceita opiniões de ninguém e, portanto, só percebe de futebol e não percebe de mais nada. E no mundo hoje em dia é preciso criar uma família no futebol. E está visto porque é que o Amorim
tem uma equipa de rapazes e alguns mais adultos e faz uma grande equipa, sem dinheiro, e porque é que outro anda hoje a reclamar, que parece uma velhinha, coitada. A estrutura do Benfica não me dá o apoio necessário. Mas qual apoio? A estrutura do Benfica gastou 160 milhões com esse senhor. Isto não é apoio? Então qual é o apoio que esse senhor necessita? Não é que lhe comprem os jogadores que ele pediu? Onde é que estão os Maitês? O Stankovic? Ou esses indivíduos todos que ele foi buscar? O Gil Dias? E todos esses indivíduos que foram 7 e neste momento não joga nenhum. Um indivíduo que vale 20 milhões, que era o melhor do Brasil, chamado Everton Cebolinha, que ele agora está uma cebolada, que ninguém entende nada daquilo que ele joga, faz um jogo bom contra os fracos e contra os fortes não faz jogo nenhum. Custou 20 milhões. E outros. E é como tu dirias, Fernando, faltam ainda escrever muitos capítulos desta novela, na tua opinião, não é? Os capítulos estão no fim, Ana. Os capítulos estão no fim. Eu disse e mantenho, e podem ter a certeza absoluta, que neste segundo ano, se calhar, ainda vai ser mais grave do que o primeiro. Vamos falar então disso, Fernando. Passamos da taça ao campeonato. Vamos falar nas ausências que o Benfica vai ter para quinta-feira. São muito importantes. Em termos de centrais, não tem o melhor central neste momento do Benfica, chamado Ortamendi. Gostem ou não gostem dele. Mais uma nuance que o treinador tem. Depois, o Porto só não vai ter o Evanilson, mas o Porto resolve a situação com outros jogadores que tem lá. Eu estou curioso para ver o que é que o Cobeiro do Flamengo, que equipa é que ele vai apresentar e que tática é que vai apresentar para se sair a bem e para que os benfiquistas entendam que foi um mau dia para a Taça de Portugal. Não acredito nisso. Acredito que o Benfica vai levar outro que eu outra vez, se calhar mais grave, porque o treinador vai lá estar. E ele já se ajoelhou lá e espero que não vá fazer umas cenas mais tristes. Ou então até que as faça para uma saída de vez do Sport Lisboa e Benfica, que merece muito mais. É preferível ter um treinador não tão famoso, não tão gabarola, mas um treinador que seja honesto, que seja competente e um treinador moderno e que defenda intransigentemente o Sport Lisboa e Benfica e não seja um mercenário como este senhor. E, portanto, já antecipaste aqui aquilo que te ia perguntar, que é: não esperas boas novas para o jogo, não é, Fernando, quinta-feira? De maneira nenhuma, porque isto é quando se faz uma parede, se tu fizesse uma parede torta, anda, tu não consegues. Ela não se endireita, se nem deitar abaixo, pelo menos. É um facto. E para o resto dos jogos da jornada, Fernando, o que é que esperas? O resto dos jogos da jornada, temos um Tondela com o Gil Vicente, um jogo mais ou menos equilibrado. Sim. O Marítimo Vizela, o Marítimo mudou também de treinador agora, é a segunda mudança de treinador da parte do Marítimo. O Moreirense com o Estoril Praia, acredito que o Estoril é capaz de ganhar fora, porque este Moreirense a mim, eu conheço bem o Lito Vidigal, acho que é um treinador fraco. O Famalicão com o Belenenses, o Famalicão também foi para pior em termos de treinador, não tenho dúvidas nenhumas, mas como é que o Belenenses está e é aquela equipe que quer perder, acredito que o Famalicão ganha aqui os 3 pontos, tem que ganhar porque também para sair ali da zona de baixo, embora a diferença na zona baixa da descida da divisão seja muito pouca, em 6 pontos, uma diferença de 6 pontos, eles vêm para cima do meio da tabela, portanto é uma diferença muito pouca ali entre as equipas. Depois temos um Guimarães com o Boa Vista, até as pessoas no Bessa não me deram razão, mas agora alguns já me escreveram a dizer que eu tinha razão, quando disse que vi o Boa Vista a jogar, que o Boa Vista tinha pago salários a alguns jogadores. Nada mais certo do que no dia a seguir confirmarem no jornal que a Liga endereçou uma carta ao Boa Vista em que está proibida de inscrever novos jogadores agora em janeiro e tem 15 dias para pagar os ordenados em atraso, quer a jogadores e quer a funcionários, etc. Portanto, eu tinha toda a razão do mundo em que havia ali qualquer coisa. Eles pagaram os jogadores, mas foi àqueles jogadores, os melhores jogadores do Boa Vista receberam, têm os salários em dia, porque eles jogaram muito mais. E o Boa Vista está a jogar. E atenção a este Boa Vista para a Taça da Liga com o nosso Benfica. Atenção a este Boa Vista. Que ainda pode criar dificuldades. O Benfica vai ter grandes dificuldades em ganhar este Boa Vista. Aí este Boa Vista. Bem, depois temos um Sporting com o Portimonense. À partida, mais uma vitória. Embora o Portimonense faça bons resultados fora, tenha ganho, até foi ganhar ao Benfica,
como toda a gente está lembrado, foi a primeira grande derrota do Cloveiro, mas acredito que aqui não vai ter a mesma sorte, que lá de lá tem um treinador com alguma astúcia e que não vai permitir esse resultado. pragmático e vai avisar os jogadores do que podem esperar, etc. E o Sporting, vais ver, com maior ou menor dificuldade, passa aqui o Portimonense. Depois temos um Passos Ferreira com o Santa Clara, à partida o Passos Ferreira vai adquirir os 3 pontos. Santa Clara também anda às cabeçadas também, com um treinador novo também, que ainda não foi escolhido. Está lá o indivíduo que era do Sub-23. Depois temos o Arouca com o Braga, um jogo difícil para o Carlos Carvalhal, tem que se pôr a fancos, como a gente costuma dizer, que já recebeu um boletim premiado do Salvador, não é? Que o boletim premiado é o chamado voto de confiança, não é? Que isso é preciso ter a pulga na orelha ou atrás da orelha. E depois temos um Porto Benfica, que é outro segundo ano, do qual já falamos. Exatamente. Aqui já falámos muito. Em relação ao primeiro. E passamos, Fernando, agora que encerramos esta jornada, e cá estaremos para a semana para ver se tínhamos ou não razão, e se tinhas ou não razão em relação aos resultados, passamos ao recado da semana. Ora bem, o recado desta semana, eu vou buscar uma frase célebre de um indivíduo que também foi um grande jogador, na altura, chamado Artur Jorge, em que disse, na altura, e a gente pode teletransportar o que ele disse na altura para hoje, que está mais atual hoje do que estava naquela altura. E neste momento, e o que é que ele disse? Disse que o Benfica era um circo na altura. Para ti continua a ser. O Benfica vai um circo, vou dizer de maneira diferente. Vai nesta altura um circo no Sport Lisboa e Benfica. A frase da semana, eu vou dizê-la e agradecia depois que as pessoas tentassem adivinhar a quem é que eu me refiro. Fica aqui então esse desafio, Fernando, vamos ouvir. Damos um prémio a quem eu dou um prémio a quem adivinhar, a quem eu me vou referir. Portanto, eu digo a frase da semana: o bom, o mau e o vilão. Adivinhem lá. Quem é o bom, quem é o mau e quem é o vilão? Ouvintes, quem é o bom, quem é o mau e quem é o vilão. Fica aqui este... Toda a gente sabe quem é. Exatamente, mas fica aqui este desafio, Fernando, e que tu revelarás para a semana. Sim. É isso? Agradecemos as respostas e a participação sempre dos nossos espectadores. Para vermos também quem é que realmente ouve o programa. Não quer que seja na íntegra, não é? Mas que veja algumas partes do programa. E esta, como é interessante, é quase no fim. Se estiverem interessados ou tiverem... Deixem-nos aí o vosso comentário e enviem-nos mensagem com os vossos palpites. Ficamos agradecidos. É isso mesmo, Fernando. Passamos às apostas da semana. Sim. Passamos à aposta desportiva, sem dizer que a semana passada nós também apostámos, mas recebemos um e-mail que o concurso foi anulado porque, conforme o regulamento, 6 jogos adiados ou 6 jogos cancelados, que é igual. Acaba por não haver aposta. O Totobola é cancelado. Portanto, eles retribuíram-nos o valor que a gente apostou e, portanto, vamos partir para esta semana. Certo. Nesta semana temos 14 na mesma, mas já com um anulado, que é o Barzinho Farense. Okay. Está cancelado já por causa do Covid. Espero que não venham a cancelar muito mais. Eles agora aumentaram para 13, cada equipa tem que ter no mínimo 13. Já anda aí o Marítimo e o Santa Clara e não sei o que mais a querer não jogar, mas eles ainda têm jogadores suficientes para 13. Espero é que não haja a mesma vergonha que houve no Benfica Belenenses. E que agora a regra se mantenha para todos, exatamente. Exatamente. Bem, então vou começar por ti, Sim. Que é um jogo fácil, portanto, Futebol Clube do Porto, Benfica. É um jogo muito fácil, Fernando, de facto. Eu tenho um palpite muito forte, mas estamos numa altura de fé, muita fé. Fernando, eu gostava muito de te dizer 2, mas não acredito mesmo. Portanto, acho que é 1. Por isso é que eu te... É muito fácil, sim. Infelizmente é muito fácil, Fernando. Exatamente. Depois temos o Sporting Portimonense. Eu vou jogar 1 também. Passos Ferreira, Santa Clara. 1. Guimarães, Boa Vista.
Um jogo difícil, um jogo aqui, pá, é sempre um derby entre eles, pá, que eles amam-se, como se Sim. costuma dizer. Ora, como se amam e não querem mal nenhum um ao outro, vou jogar num empate. X. Moreirense Estoril, Um X também. um X. Famalicão Bessado, isso nem é preciso perguntar, porque é um de caras. Marítimo Vizela, Um. um. Arouca Braga, um jogo difícil, X. Eu depois compenso aqui com algumas dúvidas. Sim. Académica Trofense, para ti, Um. um. A Académica também tem que ganhar, porque senão desce de divisão, Exato. está mal aquilo, Por lá. infelizmente. Depois temos o Leixões Mafra, da segunda divisão, a Académica também era para mim. Vou apostar aqui num 2. Vou seguir atentamente o percurso deste Desse Mafra. e este Mafra também. 2. Académico de Viseu Nacional. Um, Fernando. 1. Depois o Barzinho Farense era para mim, mas está cancelado. Cancelado. Portanto, não há resultado. Passa para ti. Sim. Vamos para a Premier League. Everton, Newcastle. Um X. Um X. E temos o Super 14, que é o Leicester com o Liverpool. Foi um grande jogo que eu vi entre o Manchester City e o Leicester, que o Manchester City esteve a ganhar por 4 bolas e depois ficou 4-3 e acabaram por ganhar 6-3. Mas foi um grande jogo. Estes indivíduos têm uma boa equipa, o Liverpool também, é um jogo taco a taco, mas acredito no que o Liverpool irá ganhar. 2. Estão feitas as apostas, Fernando. Muito obrigada por mais uma vez ter juntado aqui a nós. Já só nos voltamos a falar em 2022, por isso resta-me desejar-te a ti e a todos os que nos acompanharam aqui ao longo de mais um ano umas ótimas entradas com o pé direito neste novo ano. Dentro do possível, festejem muito. E a ti, Fernando, em especial também umas ótimas entradas para ti e para toda a tua família. Obrigada e desejos de bom ano para todos. É isso mesmo. Já passamos o Natal. É isso. E de ótima saúde para toda a gente. Que é o mais importante nesta fase, sem dúvida. E vocês já sabem, se ainda não fizeram e chegaram até aqui, não deixem de subscrever o nosso canal, de deixarem também o vosso like neste vídeo e de nos seguirem nas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.